Boa tarde, meus irmãos. O tema que eu trouxe para a gente conversar um pouco hoje é um tema que eu acho sempre atual, mas principalmente nos momentos que a gente está vivendo, eu acho que é essencial na nossa vida, que é o pilar, a base absoluta, que é a família. Então foi esse o tema que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho. O conceito de família é o seguinte: designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando um lar. Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai, mãe, unidos por matrimônio ou união de fato, e por um ou mais filhos. É ponto pacífico em todas as religiões que a família é uma das mais importantes associações na Terra, se não a mais importante, porque é lá que tudo começa, né? Diz-nos Emmanuel: temos no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento, para a edificação do mundo melhor. Ele nos diz também que o lar é o cadinho purificador. Mas como ter um lar em harmonia, tendo em vista que podemos ter espíritos problemáticos reunidos na família? Eis aí a sabedoria divina. Aproveita o nosso interesse pelos laços consanguíneos, amarrando-nos uns aos outros, até mesmo adversários, para podermos aprender a conviver e nos amar. Se fosse ficar por nossa conta, quando iríamos ter a coragem de abraçar, de beijar, de dar carinho a um inimigo? Mãe e filho, por exemplo. Com a doutrina espírita, que nos traz em seus pilares a lógica absoluta da reencarnação, o conceito família se expande, pois vai muito além dos laços consanguíneos. O entendimento das dificuldades existentes dentro do lar ganha clara explicação e lúcida. A gente às vezes, a gente se afiniza mais com um amigo do que com um familiar nosso. Obrigada, Cátia. E isso, a doutrina espírita explica pra gente isso. Porque muitas vezes, aquele que a gente se afiniza é um irmão que no passado foi nosso irmão ou foi nosso filho. E a gente se afiniza talvez até mais com ele do que os que estão dentro da nossa casa. Mas a sabedoria de Deus, ela é infinita. E se Ele nos colocou juntos, é porque juntos a gente precisa aprender. É ali que a gente precisa aprender. Todas as vezes que a gente passa por esses problemas, é um agradecimento que a gente tem que ter a Deus, por Ele ter permitido a gente ter o nosso recomeço. Passamos a entender, então, por que nos afinizamos mais com um do que com o outro. Compreendemos, porque um amigo, muitas vezes, é aquele irmão que gostaríamos tanto de ter. Percebemos as tramas dos enganos entre os familiares que se engalfinham pelos bens materiais. O porquê das tragédias familiares. Traições, crimes, abandonos, rejeições, tantos abortos, tantas decepções. Às vezes passamos por situações em nossa família que nos deixam desanimados e até assustados. Mas com a doutrina espírita vamos entender que cada um está fazendo o melhor que pode. Que os erros de hoje serão corrigidos amanhã. Errar é uma forma de aprendizado dentro das leis de Deus. Se assim compreendermos, ficará mais fácil perdoar, sermos perdoados, facilitando assim a convivência na família. Temos na reencarnação, então, a grande diferença do Espiritismo para as outras religiões, na maioria delas. Uma diferença que explica e que consola, mas que nos dá a responsabilidade de fazermos a nossa parte. Que é como a gente sempre fala, se a gente tem 2 filhos ou 2 irmãos, num a gente se afiniza muito com ele, a gente tem toda a liberdade com ele, e o outro a gente já não tem tanta liberdade assim. Qual que a gente dá mais importância? Ou pelo menos que deveríamos de dar? É aquele que tem mais problema, não é?
É aquele que precisa mais da gente. E muitas das vezes a gente não consegue fazer isso. A gente às vezes vai mais para o lado daquele porque aquele pensa como a gente. É muito mais fácil, né, da gente lidar com quem pensa como a gente do que com as pessoas que são contra nós. A constituição dos laços de família é uma necessidade do espírito. A família terrena é um instrumento para a construção da família espiritual. Os que encarnam uma família como parentes próximos e até mesmo como irmãos são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas aí nós perguntamos, por que há tantas brigas de irmãos em família? Como pode-se explicar que dois irmãos numa mesma casa sejam como estranhos e não consigam se entender e nem se relacionar? É porque não estão ligados pelos laços reais de afetividade. São espíritos que se reúnem para transformar desenganos que normalmente têm raiz no passado. Sem a reencarnação, é impossível o entendimento dessas questões. Não tem como a gente entender. O Divaldo Franco, ele sempre conta pra gente que ele tinha uma pessoa que ia sempre lá no lado do caminho buscar ajuda e falar para ele que ele tinha um obsessor, um espírito que não deixava ele seguir para frente. Que aquele obsessor era uma coisa que ele não conseguia entender. E o Divaldo sempre conversava com ele, sempre dava as orientações que ele tão bem sabe dar, né? E falava, meu irmão, um dia você vai entender isso. E um dia essa mesma pessoa voltou, depois de um certo tempo que ele tinha sumido, ele voltou e falou para o Divaldo, seu Divaldo, hoje eu vim aqui, que eu vim apresentar ao senhor meu filho. E ele com aquele bebezinho no braço, mas com todo o carinho e amor que ele tinha. Quando ele foi embora, as outras pessoas que estavam perto do Divaldo, que trabalham com ele na casa, perguntaram para ele, seu Divaldo, ele hoje não reclamou do obsessor? Aí ele falou, o obsessor nos braços dele. Sem a reencarnação, como que a gente entende isso? Como? Quer dizer, é a oportunidade que Deus está nos dando da gente exercitar o amor, da gente criar laços com aquele que foi nosso inimigo no passado, que a gente vai ter tanto carinho, né? Tanto amor por ele. Agora eu gostaria de trazer para nós a nossa responsabilidade enquanto pais, de educarmos, de recebermos nossos filhos com amor, mas lembrando sempre que eles são primeiramente filhos de Deus, que são empréstimos para nós. Lembrando que um dia, ou melhor, a cada dia, Deus perguntará a cada pai e a cada mãe, que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Amar é saber dizer sim, é saber dizer não, é saber ouvir um sim e também ouvir um não. Há necessidade de nós educarmos nossas crianças para não termos que castigar os adultos de amanhã, não é isso que a gente sempre ouve? Devemos educar nossas crianças com energia e amor, mas energia e amor dosados. São palavras de Emmanuel. Porque, principalmente nos dias de hoje, a gente se pega falando assim, mas hoje em dia não é como antes. A gente não pode cuidar dos nossos filhos de hoje como fomos cuidados ontem. Eu já penso diferente. Eu acho que hoje a responsabilidade da gente é maior, porque as crianças são muito mais inteligentes. Criança com 3 anos, a gente está vendo aí que está dando show. Por isso é que é importante. Às vezes a gente ouve um pai falar que ele não pode pegar a internet do filho, ele não pode saber o que o filho está fazendo, que ele está invadindo a privacidade. Agora tudo, hoje em dia a gente ouve isso, né? Está invadindo a privacidade dele. Mas eu acho que a gente tem obrigação de saber com quem nossos filhos estão se relacionando. O que eles estão fazendo. Quantas vezes, às vezes, quando a gente era
levava nossos filhos, que somos mais antigos, um pouco mais, né? Não é tanto, né? Mas mais antigos do que os pais de hoje, que levavam nossos filhos para uma festinha de aniversário, ou para o que quer que fosse. A gente tinha o costume de o pai de um leva e o pai da outra busca, não é isso? Mas a gente não precisa fazer isso com imposição, mostrando para o filho que a gente está fazendo isso, porque não confia nele. Não é assim. É uma forma da gente mostrar para os nossos filhos que nós somos amigos deles, que a gente também quer conhecer quem são os amigos dele. E através disso a gente criar laços maiores, fazer dos nossos filhos nossos amigos. Porque é muito importante a gente ter esse laço de amizade com eles. Às vezes, vemos pais que levam suas vidas nos caminhos do bem, têm uma conduta reta e recebem como filhos crianças difíceis, que desde o berço se mostram arredias. Aí a gente pergunta, meu Deus, mas aquele pai e aquela mãe, como ele tem a vida dele certinha, correta, como que aquele filho não seguiu o que ele falou? Mas aí vem aquela pergunta, onde que está a lei de Deus? Na consciência. Se nós temos a nossa consciência tranquila, que a gente fez o melhor que pôde, se eles não nos ouviram, infelizmente a gente fez a nossa parte. A gente não pode ultrapassar, não pode ir além, né? Mas pelo menos se ele chegar perto da gente e falar, a gente vai ter moral de falar para ele, não, meu filho, mas você não aprendeu isso comigo. E isso é que é o importante da consciência da gente. No Livro dos Espíritos, na pergunta 209, Kardec indaga aos Espíritos: por que é que de pais virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas ações dos pais, as boas qualidades, nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para desanimar o filho? E a resposta: não é raro que um mau espírito peça-lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus concede o que deseja. E na pergunta seguinte, no 210, Kardec pergunta: pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo e formação do filho um bom espírito? E eles respondem: não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever dele. Os maus filhos são uma provação para eles, os pais. Como devem agir os pais diante de um filho que veio para resgatar dívidas com os mesmos, se mostrando uma criança revoltada por respaldos de um antigo ódio? E a resposta: com muito amor, tratar-los com muito amor, encontrando na convivência diária o auxílio da religião e bastante diálogo no momento em que o filho estiver dormindo, já que quando acordado ele é mais rebelde. Dizer-lhes boas coisas, os planejamentos bons do futuro, como o amor, e com certeza a melhoria irá acontecendo aos poucos. E se depois que os pais fizerem o melhor de si, o filho continuar na sua ingratidão, qual a atitude de uma mãe que faz tudo por um filho e ele só lhe faz ingratidão? E a resposta: não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mão, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vos-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei convosco mesma: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedores dos gozos divinos, que Deus conjugou na eternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer.
São palavras de Santo Agostinho. E quando essa parte aqui que ele fala da mãe, quando ela já não consegue mais conversar com o filho, que ela não consegue passar para ele o que ela precisa, que ele fala sobre conversar com a criança dormindo. Mais uma vez o Divaldo conta essa história para a gente, que uma mãe procurou, dizendo que ela já não sabia mais o que fazer, que a filha era revoltada demais, que a filha era rebelde demais. E ele disse, a Joana, que é a mentora dele, Joana de Anjos, disse para ele, pergunta para ela, para essa mãe, como que foi a gravidez dessa criança? Como que foi que aconteceu? E ela começou a relatar que quando grávida, ela queria um menino, que ela não queria uma menina. E naqueles tempos antigos não se tinha, como hoje, os recursos, né, de sonografia, de saber qual o sexo da criança. E quando a criança nasceu, que os pais viram que era uma menina, nossa, aí foi muito difícil para eles aceitarem aquela menina, com o enxoval todo de menino. E eles que continuaram com aquele pensamento, e ela percebia que é um espírito, né? O espírito percebia aquela rejeição. E aí o Divaldo aconselhou para ela, falou, conversa com ela dormindo, fala para ela que aconteceu isso sim, mas que a partir do dia que ela nasceu, que vocês viram ela, vocês começaram a amar, que vocês começaram a tratá-la com carinho. E assim ela fez. Todas as noites ela conversava com a filha, quando ela percebia que a filha estava dormindo, ela em pensamento conversava com a filha, contava aquilo tudo para a filha, e depois de um certo tempo a filha se tornou a grande amiga dela. Porque todos nós sabemos que o nosso corpo dorme, mas o nosso espírito não dorme. E isso é uma coisa que é importante, não para a gente conversar só com os nossos filhos, seja em qualquer relação que a gente tiver, para a gente tentar fazer esse elo que se rompe. Eu achei uma coisa muito interessante fazendo esse estudo, que são 7 dicas para os pais. Educar através do exemplo. Gente, isso é um negócio muito sério, né? Educar através do exemplo. A gente há pouco tempo até passava esse vídeo, não sei se todos chegaram a ver, que o pai saiu com a criança, quando eles chegaram no carro, o pai falou, senta aqui que hoje quem vai dirigir é você. O menino sentou, fez tudo direitinho, botou o cinto de segurança, botou a cabeça para o lado de fora do carro e começou a xingar todo mundo. E passa por cima e xinga, e ele via um pedestre, ele xingava, ele xingava. O pai não entendia aquilo, falou, meu filho, como que você está fazendo isso? Ele falou, o senhor não falou para eu fazer tudo que o senhor faz? É muito sério esse exemplo, né? Ensinar a criança que nem todas as suas vontades poderão ser satisfeitas. Porque se a gente faz isso com uma criança, achar que ela pode tudo, elas criam um adulto pedante. Aquele adulto que pensa que pode tudo e a gente sabe que a vida não é essa, né? Explicar sinceramente o porquê do não que foi dito. É aquilo que no tempo de nós, assim, que já tem um tempinho mais para trás, que a gente ouvia assim, mãe, eu posso fazer isso? Não, vai perguntar ao seu pai. Aí a gente ia no pai, pai, eu posso fazer? Não, vai perguntar à sua mãe. Nunca tinha o verdadeiro porquê. E isso, principalmente com as crianças de hoje, inteligentes demais, que questionam tudo, a gente tem que ter essa parte de responder o porquê, né? Educar a criança para que ela saiba seus direitos, mas também que saiba seus deveres. Porque muita criança pensa que ela só pode, né? Mas ela também tem que saber que ela tem que respeitar o direito. Demonstrar para ela e agir firmemente em tudo a que se refere aos seus desejos de consumo, diferenciando com clareza o que é necessário e o que é derivado da compulsão. Isso também é meio difícil, porque
Porque a gente que é mãe, a gente quer ver um filho feliz, né? Aí é difícil a gente podar, né? Mas a gente tem que aprender a fazer isso. Fazer com que ela saiba que ela não é o centro do universo. E que na família e na sociedade há pessoas tão importantes quanto ela. E auxiliar na caminhada espiritual dos filhos. Seja numa evangelização, numa casa espírita, seja em qualquer religião, que eu acho que qualquer evangelização de qualquer religião não vai ensinar nada que não seja bom para uma criança. Muito importante mesmo. E nessa hora é muito importante também os pais acompanharem essa evangelização. Porque muitos pais, eles levam as crianças na evangelização, deixam elas lá e saem para fazer outras coisas. Quando chega na hora de buscar, eles vão lá e buscam. Aí vem o exemplo. O que essa criança vai pensar se eu levo ela para a evangelização, deixo e volto, vou para um bar bater papo com meus amigos? Ela vai pensar assim, não, bater papo com os amigos deve ser muito melhor, né? Porque meu pai foi. Então é muito importante a gente prestar muita atenção nessa parte de educar nossos filhos dentro da religião, dentro do Evangelho de Jesus, mas também dando nosso exemplo que a gente faz isso. O culto do Evangelho no lar, que muita gente pensa que criança não participa. Participa. Hoje a gente tem muitos livros de literatura infantil que prende a criança. É uma coisa para ela desenhar, uma coisa para ela fazer. Durante aquele período, que a gente sabe que é difícil a criança ter concentração, mas a criança pode e deve participar do culto do Evangelho no lar. E um outro texto que eu achei, do Alan Schmidt, que ele também fala sobre muitas vezes, quase sempre fala do nosso exemplo, né? De exemplo. Vocês me desculpem eu estar focando mais nessa evangelização, nessa educação da criança, porque eu acho que se a gente hoje tem uma base de família, é porque nós fomos criados, na época de crianças, tendo essa relação de família. Porque a família é a base de tudo, mas ela começa na criança. O seu Zé Maróculo, ele era presidente do Centro Espírita Fé e Caridade. Ele falava com a gente, vocês pensam que nós estamos evangelizando as crianças para deixar vocês assistirem a palestra tranquilos? Não, nós estamos entretendo vocês para que as crianças sejam evangelizadas. Porque é a criança que é o pilar de tudo. Eles estão lá na evangelização, muitos dos meninos que estão aqui, eles estão lá na evangelização. A responsabilidade das meninas que estão lá é muito grande, de trazer para eles a necessidade dessa base de família. E essa seguinte meditação, ela foi extraída por Mel e Rita e é do livro Contos do Coração. Quando você pensava que eu não estava olhando, você pendurou meu primeiro desenho na geladeira e eu quis pintar outro. Quando você pensou que eu não estava olhando, você deu comida a um gato. E eu pensei que era bom cuidar de animais. Quando você pensava que eu não estava olhando, você fez um bolo de aniversário só para mim. E eu entendi que coisas pequenas eram especiais. Quando você pensava que eu não estava olhando, você orou. E eu acreditei que havia um Deus com quem eu sempre podia falar. Quando você pensava que eu não estava olhando, você me deu um beijo de boa noite. E eu me senti amado. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi lágrimas descendo dos seus olhos. E eu aprendi que às vezes coisas doem, mas que não faz mal chorar. Quando você pensava que eu não estava olhando, você sorriu e me fez querer ficar bonita daquele jeito também. Quando você pensava que eu não estava olhando, você se importou e eu quis ser tudo que podia.
Quando você pensava que eu não estava olhando, eu olhava e queria lhe agradecer por todas aquelas coisas que você fez quando pensava que eu não estava olhando. Às vezes a gente pensa que passa despercebido o que a gente faz, seja por um filho, seja um marido, seja um irmão, mas eles estão observando. Por isso é que é muito importante a gente ser um exemplo dentro da casa da gente, principalmente mulher, principalmente as mulheres, porque a gente sempre, tudo é a mulher, até quando o filho é levado. Se o menino é levado, ninguém fala que é o pai, todo mundo fala, menino, você não tem mãe, não. A gente tem que prestar atenção nisso. A gente tem que ser exemplo em todos os momentos. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Agradeço e peço a Jesus que faça uma visita espiritual a toda a família aqui representada, levando paz, fortalecendo, trazendo força, coragem na nossa caminhada, para que a gente sempre se lembre disso, que Jesus está sempre do nosso lado, não importa a situação. Às vezes a gente reclama, minha família só me procura, tudo sou eu. Mas como que é bom a gente poder ajudar, não é? Se eles procuram a gente, é porque sabem que ali vão encontrar um alívio, vão encontrar uma palavra de socorro. E como que é triste se a gente pensasse que a gente não tem uma família. Se a gente fosse voltar para casa e não tivesse ninguém nos esperando. É muito triste, não é? Então, seja a família problemática, seja a família legal, seja a família que for, mas vamos agradecer por ela. E a gente lembrando sempre, tem uma parte daquela música da família que é tão bonita, que a gente lembra sempre disso, que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Que a gente sempre passe isso para os nossos filhos. Que a gente sempre tenha amor, muito amor no nosso lar, porque é isso que Jesus espera de nós. Muito obrigada a todos, que Jesus nos fortaleça e nos ajude mais uma tarde de estudo. Obrigada.